Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. 14. Provas e testemunhas. Durante as últimas semanas da guerra, a burocracia da SS ficou ocupada principalmente com a falsificação de documentos e com a destruição de montanhas de papel, que atestavam seus anos de assassinato sistemático. O departamento de Eichmann, mais bem sucedido que outros, queimou seus arquivos, o que, evidentemente, não lhe valeu de muito, porque toda a sua correspondência havia sido endereçada a outros departamentos do Estado e do partido, cujos arquivos caíram nas mãos dos aliados. Sobraram documentos mais do que suficientes para contar a história da solução final, a maioria deles já conhecidas dos julgamentos em Nuremberg e de outros julgamentos subsequentes. A história foi confirmada por testemunhos jurados e não jurados, dados geralmente por testemunhas e acusados de processos anteriores e frequentemente por pessoas que não estavam mais vivas. Tudo isso, assim como uma boa dose de testemunhos baseados em boatos, foi admitido como prova de acordo com a seção 15 da lei sobre a qual Eichmann foi julgado, que estipula que a corte, abre aspas, pode se desviar das regras da prova, fecha aspas, contanto que, abre aspas, registre as razões que levaram, fecha aspas, a esse desvio. As provas documentais foram suplementadas por depoimentos tomados no estrangeiro, em tribunais alemães, austríacos e italianos da parte de 16 testemunhas que não podiam ir a Jerusalém, porque o procurador-geral havia anunciado que, abre aspas, tensionava submetê-las a julgamentos por crimes contra o povo judeu, fecha aspas. Embora durante a primeira sessão ele tenha declarado que, abre aspas, se a defesa tiver pessoas prontas a vir e testemunhar, não impedirei, não imporei obstáculo algum, fecha aspas. Ele depois se recusou a dar imunidade a essas pessoas. Essa imunidade dependia inteiramente da boa vontade do governo. A acusação sob a lei punitiva dos nazistas e dos colaboradores dos nazistas não é obrigatória. Como era altamente improvável que qualquer um dos 16 cavalheiros viesse a Israel sob qualquer circunstância, 7 deles estavam presos, essa questão meramente técnica foi de considerável importância. Serviu para refutar a alegação israelense de que a corte de Israel era, pelo menos tecnicamente, abre aspas, mais adequada para um julgamento contra os implementadores da solução final, fecha aspas, porque os documentos e testemunhas eram ali, abre aspas, mais abundantes que em qualquer outro país, fecha aspas. E a alegação sobre os documentos era duvidosa de qualquer modo, uma vez que o arquivo israelense Yad Vashem foi fundado em data comparativamente recente e não é de forma alguma superior a outros arquivos. O que logo se comprovou é que Israel era o único país do mundo em que testemunhas da defesa não podiam ser ouvidas, e onde certas testemunhas de acusação, aquelas que já haviam dado declarações em julgamentos anteriores, não podiam ser interrogadas pela defesa. E isso era mais sério ainda, porque o acusado e seu advogado não estavam, de fato, abre aspas, em posição de obter seus próprios documentos de defesa, fecha aspas. O Dr. Servatius havia apresentado 110 documentos contra 500 apresentados pela acusação, mas dos primeiros, apenas cerca de uma dúzia eram originais da defesa e consistiam em sua maior parte de excertos dos livros de Poliakov e Heitlinger. Todo o resto, com exceções das 16 tabelas traçadas por Eichmann, havia sido escolhido do abundante material reunido pela acusação e pela polícia de Israel. Evidentemente, a defesa recebeu as migalhas da mesa do rico. Na verdade, não tinha nem, abre aspas, os meios nem o tempo, fecha aspas, de conduzir adequadamente a questão. Não tinha à sua disposição, abre aspas, os arquivos do mundo e os instrumentos do governo, fecha aspas. A mesma censura havia sido feita contra os julgamentos de Nuremberg, onde a desigualdade de status entre acusação e defesa era ainda mais gritante. A principal limitação da defesa em Nuremberg, assim como em Jerusalém,
era que lhe faltava o pessoal de assistentes de pesquisa necessários para examinar a massa de documentos e encontrar qualquer coisa que pudesse ser útil para o caso. Ainda hoje, 18 anos depois da guerra, nosso conhecimento do imenso material de arquivo do regime nazista limita-se em grande parte à seleção feita com propósitos de acusação. Ninguém podia estar mais consciente dessa decisiva desvantagem para a defesa que o Dr. Servatius, que foi um dos advogados de defesa em Nuremberg, o que, evidentemente, tornava ainda mais intrigante a oferta voluntária de seus serviços. Ele respondia que para ele isso era, abre aspas, uma mera questão de negócios, fecha aspas, e que ele queria, abre aspas, ganhar dinheiro, fecha aspas. Mas ele devia saber, desde sua experiência em Nuremberg, que a soma a ser paga pelo governo israelense, $20 mil, como ele mesmo estipulou, era ridiculamente inadequada, mesmo com a família de Eichmann em Linz pagando a ele mais 15 mil marcos. Ele começou reclamando do pagamento baixo quase desde o primeiro dia do julgamento e logo depois expressou abertamente a esperança de poder vender qualquer, abre aspas, memória, fecha aspas, que Eichmann pudesse ter escrito na prisão, fecha aspas, abre aspas, para as futuras gerações, fecha aspas. Deixando de lado a questão de ser ou não adequado esse arranjo de negócios, suas esperanças foram frustradas quando o governo de Israel confiscou todos os papéis escritos por Eichmann na cadeia. Eles agora foram depositados no Arquivo Nacional. Eichmann havia escrito um livro no intervalo entre o recesso da corte em agosto e o pronunciamento da sentença em dezembro. E a defesa ofereceu o trabalho como, abre aspas, nova prova factual, fecha aspas, na revisão do processo diante da Corte de Apelação, coisa que o livro, recém-escrito, evidentemente não era. Quanto à posição do acusado, a Corte podia confiar no depoimento detalhado que ele prestou à polícia israelense, suplementado por muitas notas manuscritas que ele entregou durante os 11 meses necessários para os preparativos do julgamento. Nunca se levantou nenhuma dúvida de que essas declarações fossem voluntárias. A maioria delas não havia sequer brotado de perguntas. Eichmann confrontou-se com 600 documentos, alguns dos quais devia ter visto antes, porque haviam sido mostrados a ele na Argentina durante sua entrevista com Sassen, que o Dr. Hausner com certeza chamou com certa razão de, abre aspas, ensaio geral, fecha aspas. Mas ele só começou a trabalhar seriamente nas memórias em Jerusalém. E quando foi chamado ao banco das testemunhas, ficou logo evidente que não perdera tempo. Ele agora sabia ler documentos, algo que não soubera fazer durante o exame da polícia, e o fazia melhor do que o seu advogado. O testemunho de Eichmann à corte veio a ser a prova mais importante do caso. Seus advogados o puseram no banco em 20 de junho, durante a 75ª sessão, e o interrogaram quase ininterruptamente durante 14 sessões até 7 de julho. Nesse mesmo dia, durante a 88ª sessão, começou o interrogatório da acusação, que durou mais 17 sessões, até o dia 20 de julho. Houve poucos incidentes. Eichmann uma vez ameaçou, abre aspas, confessar tudo, fecha aspas, no estilo dos processos de Moscou. E ele uma vez reclamou que tinha sido, abre aspas, frito até o bife queimar, fecha aspas. Mas era usualmente bastante calmo e não falou a sério quando ameaçou se recusar a responder a qualquer outra pergunta. Ele contou ao juiz Ravelli como estava, abre aspas, contente com essa oportunidade de separar a verdade das inverdades que haviam sido despejadas em cima dele durante 15 anos, fecha aspas. E como estava orgulhoso de ser submetido a um interrogatório mais longo que qualquer outro conhecido antes. Depois de um breve interrogatório por seu advogado, que levou menos de uma sessão, ele foi examinado pelos 3 juízes e eles conseguiram arrancar mais dele em 2,5 breves sessões do que a acusação conseguira em 17. Eichmann ocupou o banco de 20 de junho a 24 de julho, um total de 33 sessões e meia. Quase o dobro desse número de sessões, 62 de um total de 121, foram gastas com 100 testemunhas de acusação que, país após país, contaram suas histórias de horror.
Esses testemunhos duraram de 24 de abril a 12 de junho, sendo todo o tempo intermediário usado para a apresentação de documentos, a maioria dos quais o procurador-geral lia para registro dos procedimentos da corte, e eram apresentados à imprensa todos os dias. Apenas um punhado das testemunhas era de cidadãos de Israel, selecionados entre centenas e centenas de voluntários. 90 eram sobreviventes no sentido estrito da palavra, que haviam superado a guerra em uma ou outra modalidade de cativeiro nazista. Como teria sido mais inteligente resistir inteiramente às pressões, isso foi feito até certo ponto, pois não foi chamada para depor nenhuma das testemunhas em potencial mencionadas no livro Minister of Death, escrito por Kent Reynolds, com base no material fornecido por 2 jornalistas israelenses e publicado em 1960, e procurar aquelas que não se apresentaram voluntariamente. Como para comprovar esse ponto, a acusação chamou um escritor bem conhecido de ambos os lados do Atlântico, sob o nome de Kay Zetnick, palavra de gíria que quer dizer interno de campo de concentração. Como autor de diversos livros sobre Auschwitz, que tratavam de bordéis, homossexuais e outras, abre aspas, histórias de interesse humano, fecha aspas. Ele começou, como fazia em muitas de suas aparições públicas, com uma explicação do nome que adotou. Não era um pseudônimo artístico, disse ele, abre aspas, carregarei este nome enquanto o mundo não despertar depois da crucificação de um povo, da mesma forma que a humanidade se levantou depois da crucificação de um homem, fecha aspas. Ele prosseguiu, com uma breve incursão pela astrologia. A estrela que, abre aspas, influencia nosso destino, da mesma forma que a estrela das cinzas de Auschwitz continua lá, encarando o nosso planeta, irradiando para o nosso planeta, fecha aspas. E quando ele chegou ao, abre aspas, poder antinatural sobre a natureza que o havia mantido até então, e fez uma primeira pausa para respirar. Até o Sr. Hausner sentiu que era preciso tomar alguma atitude quanto a esse testemunho. E muito tímido, muito polido, interrompeu, abre aspas, será que eu poderia fazer algumas perguntas se o senhor concordar? Fecha aspas. Diante do que o juiz-presidente resolveu aproveitar a oportunidade, abre aspas, senhor Dinor, por favor, escute o que o senhor Hausner e eu vamos dizer, fecha aspas. Em resposta, a decepcionada testemunha, talvez profundamente magoada, desmaiou e não respondeu a mais nenhuma pergunta. Se essa foi uma exceção à regra da normalidade, não mostrou ser exceção quanto à simplicidade ou à capacidade de contar uma história, muito menos a rara capacidade de distinguir entre coisas que aconteceram com o narrador mais de 16, algumas vezes 20 anos antes, e tudo que havia lido e ouvido e imaginado entre mentes. Essas dificuldades não puderam ser evitadas, mas sem dúvida não foram minoradas com a predileção da acusação por testemunhas de alguma projeção, muitas das quais haviam publicado livros sobre sua experiência e que agora contavam o que tinham escrito antes ou que haviam contado e recontado muitas vezes. A procissão começou numa inútil tentativa de proceder em ordem cronológica com 8 testemunhas da Alemanha, todas elas sóbrias, mas que não eram, abre aspas, sobreviventes, fecha aspas. Haviam sido funcionários judeus de alto escalão na Alemanha e eram agora importantes na vida pública de Israel, tendo abandonado a Alemanha antes da eclosão da guerra. Em seguida, vieram 5 testemunhas de Praga e depois apenas uma testemunha da Áustria, país sobre o qual a acusação apresentou valiosos depoimentos do falecido Dr. Lovenherz, escrito durante e logo depois da guerra. Compareceram com uma testemunha cada, a França, Holanda, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Itália, Grécia e Rússia Soviética. Da Iugoslávia vieram 2, 3 da Romênia e 3 da Eslováquia e 13 da Hungria. Mas o grosso das testemunhas, 53, veio da Polônia e da Lituânia, onde a competência e a autoridade de Eichmann eram quase nulas.
A Bélgica e a Bulgária foram os únicos países não cobertos por testemunhas. Essas foram as, abre aspas, testemunhas de fundo, fecha aspas, assim como os 16 homens e mulheres que contaram à corte sobre Auschwitz, 10, e Treblinka, 4, sobre Chelno e Majdanek. Foi diferente com os que testemunharam sobre Theresienstadt, o velhíssimo gueto em território do Reich, o único campo em que o poder de Eichmann foi realmente considerável. Havia 4 testemunhas para Theresienstadt e uma para o campo de troca de Bergen-Belsen. No final dessa procissão, abre aspas, o direito das testemunhas à irrelevância, fecha aspas, como colocou Yad Vashem ao resumir o testemunho em seu boletim, estava tão firmemente estabelecido que foi uma mera formalidade que o Sr. Hausner, durante a 73ª sessão, pedisse a permissão da corte para, abre aspas, completar seu quadro, fecha aspas, e que o juiz Landau, que umas 50 sessões antes havia protestado tão insistentemente contra essa, abre aspas, pintura de quadros, fecha aspas, concordasse imediatamente com o comparecimento de um antigo membro da Brigada Judaica, a força de combate dos judeus da Palestina que havia sido anexada ao 8º Exército Britânico durante a guerra. Essa última testemunha de acusação, o Sr. Aaron Rotter Yashai, agora um advogado israelense, havia recebido a tarefa de coordenar todos os esforços de busca de sobreviventes judeus na Europa, sob os auspícios da Aliyah Beth, organização responsável pelos arranjos de imigração ilegal para a Palestina. Os judeus sobreviventes estavam dispersos entre cerca de 8 milhões de pessoas deslocadas por toda a Europa, uma massa humana flutuante que os aliados queriam repatriar o mais rápido possível. O perigo era que esses judeus também fossem devolvidos a seus lares anteriores. O Sr. Rotter Yashai contou como ele e seus camaradas foram recebidos quando se apresentaram como membros da, abre aspas, nação combatente judaica, e como bastava desenhar com tinta uma estrela de Davi num pedaço de papel e espetá-la num pau de vassoura, fecha aspas, para sacudir dessas pessoas a perigosa apatia da inanição iminente. Ele contou também como alguns deles, abre aspas, caminharam de volta para casa dos campos de prisioneiros, fecha aspas, para se verem em outro campo, pois seu lar era, por exemplo, uma pequena cidade polonesa, onde dos 6.000 habitantes judeus anteriores haviam sobrevivido 15, e onde 4 desses sobreviventes foram mortos pelos poloneses ao regressar. Ele descreveu como ele e os outros tentaram retardar as tentativas de repatriação dos aliados e como muitas vezes chegaram tarde demais. Abre aspas, em Theresienstadt havia 32.000 sobreviventes. Depois de algumas semanas, encontramos apenas 4.000. Cerca de 28.000 tinham voltado ou sido devolvidos. Desses 4.000 que encontramos lá, bem, evidentemente nenhum deles voltou ao seu lugar de origem, porque nesse interim foi-lhes apontada a estrada, fecha aspas, isto é, a estrada para o que era então a Palestina, e logo se transformaria em Israel. Esse testemunho cheirava mais a propaganda do que qualquer coisa ouvida antes, e a apresentação dos fatos era efetivamente equívoca. Em novembro de 1944, depois que o último carregamento deixou Theresienstadt com destino a Auschwitz, só sobraram cerca de 10.000 dos internos originários. Em fevereiro de 1945, chegaram mais 6 ou 8.000 pessoas, os cônjuges judeus dos casamentos mistos que os nazistas despacharam para Theresienstadt no momento em que todo o sistema de transporte alemão já estava em colapso. Todos os outros, em torno de 15.000, foram despejados em vagões de carga abertos ou enviados a pé em abril de 1945, depois que o campo foi tomado pela Cruz Vermelha. Havia sobreviventes em Auschwitz, membros dos grupos de trabalho originários principalmente da Polônia e da Hungria. Quando os russos libertaram o campo, em 9 de maio de 1945, muitos judeus tchecos
que haviam estado em Theresienstadt desde o início, deixaram o campo imediatamente e partiram para casa. Estava em seu próprio país. Quando foi suspensa a quarentena determinada pelos russos em razão das epidemias, a maioria partiu por iniciativa própria. De forma que os remanescentes encontrados pelos emissários palestinos consistiam provavelmente de pessoas que não podiam voltar por diversas razões. Os doentes, os idosos, indivíduos que haviam sobrado de famílias e que não sabiam para onde voltar. E no entanto, o Sr. Rotter Yashai contou a verdade pura e simples. Os que sobreviveram aos guetos e campos, que saíram vivos do pesadelo, do desamparo e abandono absolutos, como se o mundo inteiro fosse uma selva e eles a presa, tinham apenas um desejo: ir para onde nunca mais vissem um não-judeu. Precisavam dos emissários do povo judeu da Palestina a fim de saber que podiam vir, legal ou ilegalmente, a torto e a direito, e que seriam bem-vindos. Não precisavam deles para se convencer. Assim, muito ocasionalmente, era possível ficar contente de o juiz Landau ter perdido sua batalha. E o primeiro desses momentos aconteceu antes mesmo de a batalha começar, pois a primeira testemunha de fundo do Sr. Hausner não parecia ter se oferecido. Era um velho, usando na cabeça o tradicional solidéu judeu, pequeno, muito frágil, com cabelos brancos ralos e barba comprida, de porte muito ereto. Seu nome, em certo sentido, era famoso, e dava para entender por que a acusação queria começar o quadro com ele. Era Zindel Greenspan, pai de Herschel Greenspan, que em 7 de novembro de 1938, com idade de 17 anos, tinha ido até a embaixada alemã em Paris e assassinado com um tiro o terceiro secretário, o jovem Legationrat Ernst von Raff. O assassinato detonou os pogroms na Alemanha e na Áustria, a chamada Kristallnacht, de 9 de novembro, que foi efetivamente o prelúdio da solução final. Mas Eichmann não teve nada a ver com a preparação disso. Os motivos do ato de Greenspan nunca foram esclarecidos, e seu irmão, que a acusação também mandou ao banco das testemunhas, foi especialmente relutante em falar sobre o assunto. A corte concluiu que foi um ato de vingança pela expulsão do território alemão de cerca de 17 mil judeus poloneses, entre eles a família Greenspan, nos últimos dias de outubro de 1938. Mas todo mundo sabe que essa explicação é improvável. Herschel Greenspan era um psicopata incapaz de terminar a escola, que durante anos vadiou em Paris e Bruxelas, sendo expulso de ambos os lugares. Seu advogado, na corte francesa, que o processou, apresentou uma confusa história de relações homossexuais, e os alemães, que depois conseguiram sua extradição, nunca o levaram a julgamento. Havia boatos de que ele sobrevivera à guerra, como para confirmar o, abre aspas, paradoxo de Auschwitz, fecha aspas, onde os judeus que haviam cometido crimes eram poupados. Von Rath era uma vítima especialmente inadequada, deixado na sombra pela Gestapo devido às suas posições abertamente antinazistas e sua simpatia pelos judeus. A história de sua homossexualidade foi provavelmente fabricada pela Gestapo. Greenspan pode ter agido como um instrumento insensato para os agentes da Gestapo em Paris, que podem ter pretendido matar 2 coelhos com uma cajadada só, criando um pretexto para os pogroms da Alemanha, livrando-se de um oponente do regime nazista. Sem perceber que não podia ter ambas as coisas, ou seja, era passível caluniar von Rath como homossexual por ter tido relações com garotos judeus e ao mesmo tempo fazer dele um mártir e vítima do judaísmo mundial. Seja como for, o fato é que o governo polonês decretou, no outono de 1938, que todos os judeus poloneses residentes na Alemanha perderiam a nacionalidade em 29 de outubro. Provavelmente o governo polonês já estava de posse da informação de que o governo alemão pretendia expulsar todos esses judeus para a Polônia e queria impedir isso. É mais do que duvidoso que gente como o Sr. Zindel Greenspan tenha sabido que o decreto existia. Ele havia chegado à Alemanha em 1911, um jovem de 25 anos,
e abrira uma quitanda em Hanover, onde teve 8 filhos. Em 1938, quando a catástrofe o derrubou, ele já vivia na Alemanha havia 27 anos, e como tanta gente assim, jamais tinha se dado ao trabalho de mudar seus documentos ou pedir naturalização. Agora ele vinha contar sua história, respondendo cuidadosamente às perguntas feitas pelo promotor. Falava com clareza, firme, sem bordados, usando o mínimo de palavras. Abre aspas. No dia 27 de outubro de 1938, uma quinta-feira, à noite, às 8 horas, o policial veio e mandou que fôssemos para a região, delegacia 11. Ele disse assim: vocês vão voltar imediatamente, não levem nada com vocês, apenas os passaportes. Grispan foi com sua família, um filho, uma filha e a mulher. Quando chegaram à delegacia, viram um grande número de pessoas, alguns sentados, alguns em pé, gente chorando. Eles, os policiais, gritavam: assine, assine, assine. Tive de assinar, todos tiveram. Um de nós não assinou o nome dele, acho, era Gerson Silber, e ele teve de ficar de pé no canto durante 24 horas. Nos levaram para a sala de concertos e tinha gente da cidade inteira, umas 600 pessoas. Lá ficamos até sexta-feira à noite, cerca de 24 horas, até sexta-feira à noite. Eles então nos levaram em caminhões da polícia em carros de prisioneiros. Uns 20 homens por carros até a estação de trens. As ruas estavam pretas de gente gritando: Judenhaus para a Palestina. Eles nos levaram de trem para Neubenkchen, na fronteira alemã-polonesa. Era a manhã do sabá, quando chegamos lá, às 6 horas da manhã. Vinham trens de todos os lugares, de Leipzig, de Colônia, Düsseldorf, Essen, Bielefeld, Bremen. Éramos umas 12.000 pessoas. Era sabá, 29 de outubro. Quando chegamos na fronteira, fomos revistados para ver se alguém tinha dinheiro. E quem tivesse mais de 10 marcos tinha um excedente confiscado. Essa era a lei alemã. Não se podia sair da Alemanha com mais de 10 marcos. Os alemães disseram: não trouxe dinheiro nenhum quando veio, não pode levar nenhum. Fecha aspas. Tiveram de andar quase 2 quilômetros até a fronteira polonesa, uma vez que os alemães tensionavam fazê-lo entrar clandestinamente em território polonês. Abre aspas, os homens da SS nos chicoteavam, os que demoravam, eles batiam, e sangue correndo na estrada. Eles arrancaram de nós as nossas malas, nos trataram da maneira mais brutal. Foi a primeira vez que vi a louca brutalidade dos alemães. Eles gritavam com a gente: corra, corra, bateram em mim e caí numa vala. Meu filho me ajudou e disse: corra, pai, corra, senão vai morrer. Quando chegamos na fronteira aberta, as mulheres entraram primeiro. Os poloneses não sabiam de nada. Chamaram o general polonês e alguns oficiais para examinar nossos documentos e viram que éramos cidadãos poloneses, que tínhamos passaportes especiais. Foi decidido que nos deixariam entrar. Eles nos levaram para uma aldeia de umas 6.000 pessoas e éramos 12.000. Chovia forte, as pessoas estavam desmaiando. De todo lado se viam velhos e mulheres. Era grande nosso sofrimento. Não tinha comida desde quinta-feira, não se comia nada. Fecha aspas. Foram levados para um campo militar instalados em, abre aspas, estábulos, porque não havia outro lugar. Acho que foi nosso segundo dia na Polônia. O primeiro dia, um caminhão de pão veio de Poznan, isso foi no domingo, e depois eu escrevi uma carta para a França para meu filho. Não esperava mais nenhuma carta para a Alemanha. Não escreva mais nenhuma carta para a Alemanha. Agora estamos em Zimbabwe. Fecha aspas. Essa história não levou mais de 10 minutos para ser contada, e quando terminou, a destruição sem sentido, sem necessidade, de 27 anos em menos de 24 horas, era de se pensar que todo mundo devia ter o seu dia na corte. Mas logo se descobriu nas sessões intermináveis que se seguiram como era difícil contar uma história, como pelo menos fora do reino transformador da poesia, era necessário ter uma pureza de alma, uma irrefletida inocência de coração e mente que só os justos possuíam. Ninguém, nem antes nem depois, igualou a brilhante honestidade de Zindam Grispan. Ninguém podia alegar que o testemunho de Grispan criara algo remotamente parecido com um momento dramático.
Mas esse momento chegou umas semanas depois, inesperadamente, justamente quando o juiz Landau estava fazendo um esforço quase desesperado para conduzir os procedimentos dentro dos padrões de uma corte de julgamento normal. No banco estava Abba Kovner, abre aspas, poeta e autor, fecha aspas, que não prestou testemunho exatamente, mas sim se dirigiu à plateia com a facilidade de alguém acostumado a falar em público e que não gosta de interrupções. O juiz-presidente pediu que fosse breve, o que ele evidentemente não gostou, e o senhor Hausner, ao defender sua testemunha, ouviu que não podia, abre aspas, reclamar da falta de paciência da corte, fecha aspas. Coisa que ele também não gostou. Nesse momento, ligeiramente tenso, a testemunha mencionou o nome de Anton Smith, um Feldwebel, sargento do exército alemão. Nome que não era inteiramente desconhecido para aquela plateia, pois o Yad Vashem havia publicado a história de Smith há alguns anos no Boletim Hebraico e diversos jornais yiddish norte-americanos a reproduziram. Anton Smith estava encarregado de uma patrulha na Polônia, recolhendo soldados alemães que haviam ficado isolados de suas unidades. No curso de sua missão, ele cruzou com membros da clandestinidade judaica, inclusive o senhor Hovner, um membro importante, e ajudou os guerrilheiros judeus fornecendo-lhes documentos falsificados e caminhões militares. O mais importante de tudo, abre aspas, ele não fez isso por dinheiro, fecha aspas. Isso continuou acontecendo durante 5 meses, de outubro de 41 a março de 42, quando Anton Smith foi preso e executado. A acusação tinha descartado a história porque Kovner declarou que tinha ouvido o nome de Eichmann pela primeira vez da boca de Smith, que lhe contou os boatos que circulavam no exército, segundo os quais Eichmann é que arranjava tudo. Essa não era absolutamente a primeira vez que se mencionava a ajuda do mundo exterior, não judeu. O juiz Halev perguntava às testemunhas, abre aspas, os judeus receberam alguma ajuda? Fecha aspas. Com a mesma regularidade com que a acusação perguntava, abre aspas, por que não se rebelou? Fecha aspas. As respostas tinham sido variadas e inconclusivas. Abre aspas, toda a população estava contra nós, dava para contar nos dedos de uma mão, fecha aspas. Os judeus escondidos por famílias cristãs, talvez 5 ou 6 de um total de 13 mil. Mas, no geral, a situação, surpreendentemente, fora melhor na Polônia do que em qualquer país da Europa Oriental. Não havia, como eu já disse, nenhuma testemunha da Bulgária. Um judeu, agora casado com uma mulher polonesa e morando em Israel, contou como sua mulher o tinha escondido junto com outros 12 judeus durante toda a guerra. Outro tinha um amigo cristão antes da guerra cuja casa ele correu ao escapar de um campo e que o ajudou até ser mais tarde executado pela ajuda que prestou aos judeus. Uma testemunha disse que a resistência polonesa tinha fornecido armas a muitos judeus e salvado milhares de crianças, abrigando-as com famílias polonesas. Os riscos eram proibitivos. Havia a história de uma família polonesa inteira que foi executada da maneira mais brutal por ter adotado uma menina judia de 6 anos. Mas essa história sobre Smith era a primeira e a última sobre um alemão, pois o único outro incidente envolvendo um alemão só foi mencionado em um documento. Um oficial do exército havia ajudado indiretamente sabotando certas ordens da polícia. Nada aconteceu com ele, mas a questão foi considerada suficientemente séria para ser mencionada na correspondência entre Himmler e Bormann. Durante os poucos minutos que Hovner levou para contar sobre a ajuda recebida de um sargento alemão, baixou um silêncio sobre o tribunal. Era como se a multidão tivesse espontaneamente decidido observar os costumeiros 2 minutos de silêncio em honra de um homem chamado Anton Smith. E nesses 2 minutos, que eram como uma explosão de luz em meio à impenetrável, insondável escuridão, um único pensamento se recortava, claro e refutável, além de qualquer questão. Como tudo seria tão absolutamente diferente nesse tribunal, em Israel, na Alemanha, em toda a Europa e talvez em todos os países do mundo, se mais dessas histórias pudessem ser contadas.
Evidentemente, havia explicações para essa devastadora carência, e elas foram repetidas muitas vezes. Darei aqui a essência delas nas palavras de uma das poucas memórias de guerra subjetivamente sinceras publicadas na Alemanha. Peter Bahn, um médico alemão do exército que serviu no fronte russo, narra em Die Anschlussflag, 1952, o assassinato de judeus em Sebastopol. Eles eram capturados pelos outros, como ele chama as unidades móveis de assassinato da SS, para distingui-las dos soldados comuns, cuja decência é louvada no livro, e eram colocadas na parte fechada de uma prisão que havia sido da GPU, contígua às acomodações dos oficiais, onde a unidade de Bahn estava aquartelada. Eles eram então forçados a embarcar num caminhão de gás, dentro do qual morriam em poucos minutos, depois do que o motorista transportava os corpos para fora da cidade e os descarregava em fossas. Abre aspas, sabíamos disso, não fizemos nada. Qualquer um que protestasse seriamente ou fizesse alguma coisa contra a unidade de assassinato teria sido preso em 24 horas e desaparecido. Faz parte dos refinamentos dos governos totalitários de nosso século que eles não permitam que seus oponentes morram a morte grandiosa, dramática dos mártires. O Estado totalitário deixa seus oponentes desaparecerem em silencioso anonimato. É certo que qualquer um que tivesse ousado morrer para não tolerar silenciosamente o crime teria sacrificado sua vida em vão. Isso não quer dizer que tal sacrifício teria sido moralmente sem sentido. Teria apenas sido praticamente inútil. Nenhum de nós tinha convicções tão aprofundadas, tão profundas, a ponto de tomar para si um sacrifício praticamente inútil em prol de um sentido moral superior. Fecha aspas. Nem é preciso dizer que o autor não se dá conta do vazio de sua enfática decência na ausência do que chama de, abre aspas, sentido moral superior, fecha aspas. Mas o vazio da respeitabilidade, pois a decência nessas circunstâncias não é mais do que a respeitabilidade, não era o que vinha à tona no exemplo do sargento Anton Smith. Era mais a falha trágica do argumento em si, que de início soava tão desesperadamente plausível. É verdade que a dominação totalitária tentou estabelecer esses buracos de esquecimento nos quais todos os feitos, bons e maus, desapareceriam, mas assim como estavam fadadas ao fracasso todas as tentativas nazistas feitas em junho de 1942 em diante, de eliminar os vestígios dos massacres, por meio da cremação, da queima em postos abertos, do uso de explosivos e lança-chamas e máquinas trituradoras de ossos. Assim também, todos os esforços de fazer seus oponentes, abre aspas, desaparecerem em silencioso anonimato, fecha aspas, foram em vão. Os buracos de esquecimento não existem, nada humano é tão perfeito, e simplesmente existem no mundo pessoas demais para que seja possível o esquecimento. Sempre sobra um homem para contar a história, portanto, nada pode ser, abre aspas, praticamente inútil, fecha aspas, pelo menos a longo prazo. Seria de grande utilidade prática para a Alemanha de hoje, não meramente para o seu prestígio no estrangeiro, mas para sua condição interna tristemente confusa, se houvesse mais dessas histórias para contar, pois a lição dessas histórias é simples e está ao alcance de todo mundo. Politicamente falando, a lição é que em condições de terror, a maioria das pessoas se conformará, mas algumas pessoas não. Da mesma forma que a lição dos países aos quais a solução final foi proposta, é que ela, abre aspas, poderia acontecer, fecha aspas, na maioria dos lugares, mas não aconteceu em todos os lugares. Humanamente falando, não é preciso nada mais e nada mais pode ser pedido dentro dos limites do razoável para que este planeta continue sendo um lugar próprio para a vida humana.